Olá, bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Hoje eu vou te falar qual é o melhor torno de cerâmica para você comprar. É isso mesmo. Eu acho que não tem um dia que passa sem eu receber pelo menos umas 4 mensagens me perguntando: Flávia, qual é o torno que você indica? E aí eu vou de novo com a mesma história. Daí eu tive a ideia, vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, deixar registrado e a partir do momento que eu publicar esse vídeo, eu vou falar, vai lá no meu vídeo e veja qual é o melhor torno de cerâmica e o que eu indico para você. Bom, mas já que eu vou gravar um vídeo, então eu vou falar direitinho, bem detalhadamente. Torno de cerâmica, quando a gente fala assim, qual é o melhor torno de cerâmica? Tem dois. Tem o torno manual e tem o torno elétrico. Já que eu vou explicar, eu explico direitinho. O torno manual é esse aqui. Ele fica apoiado na mesa e ele consiste em um disco giratório. Agora eu vou virar aqui ele. Preciso de 2 mãos porque ele é pesado, bem pesado. Aqui, esse disco giratório encaixa numa base e entre o disco e a base tem um rolamento. Há vários modelos. Esse que eu mostrei para vocês que eu virei é de metal completamente. Esse aqui é de madeira, mesmo sistema. E esse aqui é de compensado com fórmica e uma base de metal. Esse aqui é legal porque eu consigo travar ele ou destravar por essa borboletinha e eu desencaixo. Aqui dá para você ver direitinho como que é que ele gira, certo? E esse também é bacana para você ver o seguinte, muito importante, quando você for pegar um torno manual, nunca pegue somente pelo prato, ok? Você sempre pega assim, ó, o prato e a base junto, porque pode acontecer dele não tá bem enroscado aqui e ele sair. Então, você puxa a parte de cima e isso aqui cai no seu pé e é pesado. Então, sempre pegou o torno, segurou a parte de baixo. Para que eu tenho que saber do torno manual? Porque o torno manual ele é super útil no ateliê de cerâmica. Você pode fazer algumas técnicas de modelagem nele, como acordelado, pinte, dar uma finalização, o próprio modelagem de torno manual que a gente gira e vai subindo a peça, ou pintura. Mas um bom torno manual, o que acontece com ele? Ele tem um que a gente chama giro contínuo, giro infinito. Quando você dá o start no torno, ele roda, sem parar. Então, eu giro e ele fica rodando. O que vai determinar essa capacidade de rodar é a qualidade do rolamento que tem lá. Quanto mais longínquo, mais longo é o giro do torno, melhor. Se ele para muito rapidamente, você tem que ficar várias vezes fazendo isso daqui. O peso do prato também, ele ajuda, quanto mais pesado for, tanto a girar, quanto a dar uma estabilidade para a peça. E uma outra coisa que você vai avaliar é que quando você gira, você impulsiona, o prato do torno, o disco não fica balangando. Porque você imagina se você está pintando uma listra e aí o prato fica assim, a sua listra vai ficar toda assim também. Então, se o prato, o disco do torno for um pouco mais pesado, ele dá uma estabilidade maior. Essa qualidade do rolamento vai ajudar tanto na estabilidade quanto nesse giro contínuo e, obviamente, a qualidade do material como um todo. É isso que você vai avaliar. Um torno de giro contínuo, ele ajuda muito na esmaltação, a fazer listas, a fazer o degradê, mas também a fazer essas outras modelagens. O torno que eu já mencionei,
O torno de mesa, eu gosto de comentar que ele é assim, tipo o bisavô, o tataravô do nosso torno elétrico. Depois do torno de mesa, aí vieram as evoluções. Primeiro o torno que os ceramistas usavam o pé e que hoje em dia quem torneia desse jeito aqui no Brasil é o Sidrais, como você pode ver aí no vídeo. Que você aprendeu. Esse é o torno de tipo coreano, na verdade, porque é um torno usado no sul do Japão e muita cerâmica no sul do Japão surgiu da influência dos coreanos, que foram praticamente raptados quando o Japão era um império e meio que estava tomando conta da Coreia, né? A Coreia é uma espécie de colônia do Japão. Eles raptaram os ceramistas coreanos e levaram para o sul do Japão. Existem variações desse torno de mesa para a gente tornar peças maiores rodando com um pauzinho. Então o disco tem um buraquinho, aí espeta um pauzinho e vai rodando, rodando com a mão assim. A hora que ele pega o ritmo, você tira o pauzinho e torneia. Quem trouxe esse modelo para o Brasil foi a Shoko Suzuki. Você pode conhecer o trabalho dela, que é encantador e maravilhoso. Eu vou deixar um link aqui para um vídeo que conta sobre a vida dela. E aqui no canal também tem um vídeo que a gente fez com ela, a Ivone, que é aluna, pupila, e hoje tem um contato muito próximo com a Shoko. Fez uma gravação com ela e a gente publicou aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo também. E tem esse outro modelo de torno de pé que eu conheci agora recentemente em Curalmila, que é muito conhecido nos outros países da América Latina e nos Estados Unidos também o pessoal usa bastante esse tipo de torno. Filma bem o movimento do pé também, então, eu acho legal. E continuando a evolução do torno, depois chegou a eletricidade e aí, voilá, finalmente temos o torno elétrico. Se você nunca viu o torno elétrico, sim, é esse mesmo que você está pensando. O torno da icônica cena da Demi Moore com o Patrick Swayze lá no vídeo do filme do Ghost. É esse mesmo. Your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Só que eu vou te falar, apesar de eu estar aqui nessa toada de ceramista há quase 20 anos, o Patrick Swayze nunca apareceu por aqui de nenhuma forma, nem espiritual. Bom, e qual é o torno elétrico que eu indico para você? Sempre me perguntam qual marca você sugere. Eu não vou te falar sobre marca, não. Eu vou te falar sobre os aspectos que você precisa prestar atenção para escolher o seu torno elétrico. Você sabe que, como boa educadora, eu acredito mais que funciona ensinar a pescar do que dar o peixe. Ia ser muito fácil e bem mais rentável para mim fazer acordo com uma empresa e indicar essa empresa. Mas não é por aí.
Eu acho que o importante é você saber quais os aspectos que você precisa observar num torno elétrico, porque não é um investimento baixo, e levantar esses aspectos e ver o que se adequa melhor à sua realidade, porque não necessariamente o que é bom para mim vai ser bom para você. O melhor torno é aquele que roda, e o pior é aquele que não roda. Se o torno não rodar, você não consegue subir a peça. Então, a primeira coisa é que você vai conseguir um torno que efetivamente funciona, seja qual for o funcionamento dele. Você pode achar que eu tô doida de falar isso, né? Mas o fato é que quando eu dou aula presencial de torno, nos primeiros meses, por algum motivo, o torno ele sempre funciona com certos defeitos. O disco gira torto, o pedal não funciona, o torno não obedece, a velocidade dele ou é rápida demais ou é lenta demais. E aí, como não passa de mágica, conforme o aluno vai pegando mais prática e mais jeito e vai treinando e vai torneando, o torno elétrico é consertado, sem eu ter chamado técnico nenhum. Devagar o disco para de rodar torto, o pedal começa a obedecer, a velocidade se adequa à necessidade da pessoa que está torneando e tudo fica perfeitamente rodando em ótimas condições. Incrível isso, não é verdade? Quando o aluno começa com essa história de que o torno tá rodando torto, de que o disco não tá bom e eu mostro esse vídeo aí. Eu juro por Deus que eu acho fantástico, porque quem consegue tornear nessa pedra rodando capenga pra tudo quanto é lado, balangando, faz milagre, concorda? Porque, efetivamente, depois que a gente pega prática, e torno, gente, é prática. É igual andar de bicicleta. Mas assim, entre parênteses, eu sempre falava assim, olha, torno é igual andar de bicicleta. No começo você pensa, mas depois você se equilibra, aí você não pensa mais, aí você vai, só curte a paisagem. Até que um dia, eu comecei a dar aula para uma aluna muito fofa, que hoje é uma grande amiga. E eu falei, torno é igual andar de bicicleta. Ela olhou para mim, mas eu não sei andar de bicicleta. Dei fora. Flávia sendo Flávia. Parei de falar que o torno é igual a bicicleta e comecei a falar que torno é igual andar. Que quando o bebê tá andando, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele se arrasta, ele engatinha, ele segura em um monte de lugar e depois ele anda e nem percebe que tá andando. E assim como a pessoa chegou andando, eu vi que tá andando, tudo bem, eu não parei de dar bola fora. Mas o fato é que o torno, sim, tem uma parte de explicação, uma parte técnica, que é importante você ter essa parte técnica, porque quando a gente olha a mão da pessoa torneando, a gente não tem noção de quais partes da mão estão exercendo pressão e quais os pontos. Então é legal que a pessoa te explique isso. Mas uma vez que você sabe isso, exige também um treino motor, que você faça várias vezes para o seu corpo se acostumar com aquele movimento. E aí, não importa, nos mínimos detalhes do torno, que você vai conseguir tornear. Seja uma velocidade mais rápida, mais devagar. Mas o fato é que você prestando atenção nesses aspectos, você pode já escolher investir num equipamento que se adequa melhor às suas necessidades e à sua maneira de tornear. O primeiro aspecto é a voltagem. 110 ou 220. Parece super bobo, mas tem tornos que não são bivolts. E tem lugares que tem, por exemplo, aqui no ateliê, aqui dentro, no estúdio, eu só tenho 110, eu não tenho 220, eu só tenho 220 lá fora. O primeiro torno que eu consegui comprar, o que era?
Bingo, 220. Eu ligava no 110, o torno era super lento. E assim eu treinei tornear até eu produzir peça, vender, conseguir comprar um torno de 110. Porque o transformador que eu tinha não dava conta e ele sempre acabava queimando. Então, se você conseguir comprar ou um torno bivolt ou aquele que se adequa à sua realidade aí de voltagem, é melhor. Primeiro, um torno que roda, que funciona. Segundo, a voltagem. Terceiro, a capacidade em quilos do disco do torno ou do equipamento. Então, quando você vai comprar, é importante você se informar quantos quilos aquele torno aguenta. Tem torno de 1 quilo, tem torno de 5 quilos, tem torno de 15 quilos. Vai depender muito do tipo de peça que você faz e do que você quer como ceramista. Tem gente que faz peça pequena, então não precisa investir num torno de 15 quilos. E tem gente que faz vasos enormes, vai precisar investir num de mais de 15 quilos, de 20 quilos, de 25 quilos. Então, isso é super importante. Por quê? Quando você coloca a quantidade de argila em cima do disco do torno e você aciona o mecanismo, se for um peso maior do que ele suporta, ele vai começar a rodar muito lentamente. E nisso de rodar lentamente, ele vai prejudicar o torneio. Por quê? Porque a hora que você está torneando, que você vai subir, você vai mudando as velocidades conforme a sua necessidade. Se você precisa de uma velocidade mais rápida, o torno não vai dar conta de ter essa velocidade mais rápida. Então, para centralizar, eu gosto do torno girando mais rápido. Aí, se esse torno não está aguentando, eu vou ter mais dificuldade de centralizar, ou eu vou ter que imprimir mais força no monte do que normalmente eu imprimiria se o torno girar um pouquinho mais rápido. E por falar em giro, já vamos falar das rotações por minuto. Rotação por minuto é a capacidade que esse objeto giratório tem de dar uma volta de 360 graus em torno do seu próprio eixo e ver quantas vezes ele consegue dar essa volta completa num período de 1 minuto. Então, como a gente tem também um motor ligado a esse disco, que é o objeto giratório, e ele vai girando conforme a quantidade de giros que ele dá em 1 minuto vai ser os RPMs. Quanto maior a capacidade dele, mais RPMs ele vai dar num minuto. O que isso vai influenciar? Vai influenciar diretamente na velocidade do torno, como eu falei há pouco. A velocidade do torno, ela varia conforme o que você está fazendo na massa. Para centralizar, tem gente como eu que gosta do torno rodando um pouquinho mais rápido. Para furar, uma velocidade média. Para subir, eu gosto bem devagar. Tem gente que vai um pouquinho mais rápido. Então, é legal você treinar um pouquinho, tornear, para ver como você se adapta melhor e ver se você precisa de um torno que tem mais rotação, que tem menos rotação, que tem uma velocidade maior ou uma velocidade menor. E aí, falando de velocidade, a gente tem o próximo item, o próximo aspecto que você vai prestar atenção, que é o controle dessa velocidade. O controle dessa velocidade pode ser feito de duas maneiras. Há tornos que têm um pedal, como uma máquina de costura, e tornos que têm uma alavanca manual. Aqui no Brasil, geralmente, os tornos são no pedal mesmo. Eu vi esses tornos de alavanca manual lá no Japão. Parece aqueles carros que você troca a marcha assim na mão, sabe? Eu tenho aqui 3 modelos de pedal para mostrar para vocês. Esse é de uma marca de torno. Esse é outra marca de torno. E esse aqui é outra marca de torno ainda. Você olhando assim à primeira vista, é tudo a mesma coisa, né? Esse objeto que você pisa igual o pedal, o acelerador do carro, e aí faz o torno funcionar. Entretanto, os pedais eles são diferentes entre si, porque uns são mais sensíveis, outros você precisa de fazer mais força e para ele funcionar. Uns têm a resposta mais rápida, então você dá um leve toque no pedal, o prato já começa a girar. Outros demoram um pouquinho a resposta. Tem pedais que quando você aperta, você tem que ficar segurando para o torno continuar girando. Tem outros pedais que você aperta e aí você pode até tirar o pé que ele fica parado no lugar. E ele só vai voltar se você vier com o pé nessa parte de baixo, com o calcanhar e apertar ele para desacelerar. Então, tudo isso são detalhes que é importante você experimentar o torno e ver como você gosta de fazer. Às vezes você pode falar assim, mas se a resposta é mais devagar, é ruim, é legal um torno que tem a resposta mais rápida. Depende da sua prática, depende do que você gosta.
Eu tinha alunos que gostavam de um torno com a resposta mais rápida, porque ele mais rápido ele acabava fazendo a peça, só que a mão lembra que ela tem que acompanhar, né? O ritmo, tudo é junto. E tinha alunos que eles preferiam a resposta mais devagar, porque aí pisava até o torno começar, e eles se acostumavam com o ritmo, e aí ia torneando. Então, são pequenos detalhes assim que você precisa prestar atenção do que é melhor para você e para a maneira como você torneia. No ateliê onde eu aprendi a tornear, tinha 6 tornos e cada torno tinha um pedal com uma regulagem diferente. Exatamente para a gente ficar rodando os tornos, era proibido sentar 2 vezes no mesmo torno, a gente tinha que fazer rodízio, para você experimentar vários tornos para saber como você preferia. E também para você aprender que a gente consegue tornear em qualquer um dos pedais. Você pode ter o seu preferido, aquele que é mais fácil, que é mais confortável para você, mas em todos são possíveis tornear. Tem torno eletrônico, tem torno mais rápido, tem torno de resposta imediata, vários tipos. Agora, o que eu acho muito engraçado é que a pessoa, quando está começando a tornear, conforme ela vai apertando a parede para subir, ela vai também apertando o torno ao mesmo tempo. Aí o torno vai rodando cada vez mais rápido. Então, você tem que tomar cuidado que o movimento da mão, ele é autônomo, independente do movimento do pé. Mas aí já não é uma questão de equipamento, né? É a pecinha que está por trás do equipamento. Bom, a sonoridade. O barulho que esse torno faz, ele é silencioso ou ele tem um ruído? Você pode achar que isso daí é assim um detalhe bobo, mas faz diferença, principalmente se você tem mais de um torno no mesmo ambiente. Se for um ateliê escola, então, aí mais que você tem que pensar nesse detalhe, porque o ruído pode chegar a ser ensurdecedor. E tem tornos que são tão silenciosos que você nem percebe que ele está ligado. Você tem assim que olhar na luzinha ali do botãozinho de liga e desliga, tá off ou tá on, porque você não escuta nada do torno. O tamanho do disco é o próximo aspecto que eu iria sugerir para você prestar atenção. Há tornos com discos maiores e com discos menores. Esse disco aqui, ele tem 30 centímetros. Quando eu torneio, eu sempre uso discos de madeira. Então, os discos de madeira têm tamanhos variáveis, certo? E eles também têm uma bacia em volta, então eu tenho a limitação da bacia. Legal você olhar isso para ver o tamanho da peça que você vai tornear. Esse disco aqui, ele já é bem menor, ele tem 17 centímetros, tá? E quando eu coloco... esse aqui não é de madeira, ele é de plástico, que ele vem. Aí eu consigo tornear um prato aqui com a base de 22 e o prato no máximo com 30 centímetros. Até porque esse torno aqui, ele tem um motorzinho aqui, olha. Então eu não consigo tornear um prato muito grande porque ele bate aqui. Aí você pode perguntar, nossa, Flávia, mas para que você comprou um torno tão pequenininho assim? Ué, porque quando eu vou fazer demonstração, é esse torno pequenininho que eu levo para lá e para cá. Esse torno, ele tem 10 quilos, é outro aspecto para você olhar. E também ele é facilmente transportável. E isso, mais uma coisa para você prestar atenção. Se você vai usar esse torno para fazer demonstração, para levar de um lugar para o outro, seja qual for o motivo... Olha, se ele é muito pesado, se ele tem alças e lugar para você segurar, para você transportar, se ele tem rodinha, porque tem alguns modelos que tem rodinhas que podem ser travadas. Então, tudo isso vai depender da sua necessidade. Eu tenho um torno que é para produção, que são dois, na verdade, bem mais robustos, que aguentam uma capacidade de quilos maior, e tenho esse torno pequenininho, que é até 5 quilos, com um prato pequenininho, que é para eu fazer o quê? Para eu fazer demonstração. Então, como eu te falei no começo, vai depender da sua necessidade, do que você quer, para ver tanto o tamanho do torno, o peso, quanto ele suporta, a capacidade, tudo isso. Mais um aspecto que você vai olhar, o giro do torno. Ele gira para os dois lados ou ele gira para um lado só? Há modelos que giram para um lado só, então você tem que escolher se o torno gira para a direita ou se gira para a esquerda, horário ou anti-horário. Há tornos que giram para os dois lados. Então esse torno, por exemplo,
liguei, eu posso escolher o sentido do torno, para cá ou para lá. O que vai acontecer? Ele está girando em um sentido. Eu aperto o acelerador. O torno está em um sentido. Se eu quero inverter o sentido do torno, o que eu faço? Eu paro de acelerar, eu inverto o sentido e espero ele fazer esse barulhinho. Quando ele faz o barulhinho, eu posso acelerar novamente e ele começa a girar do outro lado. Tem tornos que não tem essa opção, eles só giram para um lado. E aí você pode me perguntar, então qual é o melhor lado de giro? Não tem melhor e pior. Existe o lado que você torneia. Por algum motivo aqui no Ocidente, a gente torneia no sentido anti-horário. E no Japão, na China, na Coreia, eles giram no sentido horário. Eu torneio dos dois lados, tanto faz para mim qual sentido eu torneio. E aí eu vou contar uma historinha para vocês aqui, para parar um pouquinho com esse mito de canhoto torneia de um lado, destro torneia do outro. Quando eu comecei a aprender a tornear, eu trabalhava fazendo edição de fotografia, edição bem fina, assim. E eu tinha muito medo de começar a tornear com a mão direita e começar a fazer força e tremer a mão. Eu não podia tremer para continuar fazendo as minhas edições e entregando os meus trabalhos. Então eu me forcei a aprender com a mão esquerda. Por isso eu torneio com a mão esquerda, como se eu fosse uma canhota. Entretanto, eu aprendi a tornear no sentido anti-horário, como ensinam aqui no Brasil. Então, não tem essa de, porque eu torneio com a mão esquerda, eu tenho que virar o torno para o outro lado. Depois, eu fui para o Japão e aprendi a tornear no outro lado. Hoje, eu torneio para os dois lados e com as duas mãos. Por isso que eu te falo, é tudo uma questão de treino e de você ver como você se sente mais confortável torneando. Tanto faz o lado que você escolher. Só tenha certeza de que seu torno vai girar naquele lado. Não tô brincando, já vi ceramista que comprou um torno que girava para um lado só e depois se deu conta que não sabia tornear daquele lado, então vendeu o torno e comprou outro torno que girava do lado que para ele era o certo, mais confortável. Presta atenção nisso antes, tá bom? Última questão. O torno é um tipo de modelagem que usa água. A água não é para ser usada em excesso. Até uma vez uma aluna muito querida, ela falou assim, começou a primeira aula, mas cadê a mangueirinha, a torneirinha? Eu, oi? A torneirinha que fica jogando água. Eu falei, não tem torneirinha. A água, na verdade, ela deveria ser utilizada só para lubrificar a superfície da cerâmica, para sua mão escorregar e você conseguir modelar a peça. Mas a gente utiliza a água e faz um pouco de meleca. Principalmente quem está começando faz muita meleca. Por isso, prestar atenção em tudo que se refere à limpeza do torno é bem útil e bem providencial. Veja se em volta do torno tem essa bacia que você pode encaixar e desencaixar. Existem vários modelos de bacia. Nesse modelo aqui, a gente tira ela aqui no meio. Então, ela divide em duas partes. Ela divide em duas partes, eu posso facilmente tirar. Nesse modelo aqui também é bem fácil, é só eu tirar, desencaixar e eu limpo ela com bastante facilidade. Tá aqui. Nesse modelo de torno aqui, que agora eu tô usando como torno de esteca, mas ele também pode ser um torno de chão. A bacia também é ótima, olha, ela é só de encaixar. Então, no caso, ela iria encaixada aqui no disco. É só eu colocar, encaixe, na hora de limpar, desencaixa. Esses 3 modelos que eu mostrei para você são super práticos, porque são bacias que você pode remover e limpar facilmente, inclusive reaproveitando a argila. Mas eu já vi modelos que não são tão legais assim na hora da limpeza. Porque não tinha nenhum tipo de proteção, então voava argila em tudo em volta, porque não tinha nenhum tipo de bacia, e o outro porque tinha uma bacia, mas era uma bacia fixa. Para você tirar essa bacia, você precisava desmontar o torno, tirar o disco, que inviabilizava tirar a bacia, porque só um técnico conseguia fazer isso. Ou seja, tudo que ficava acumulado na bacia, a gente tinha que ir tirando com colherzinha,
depois passar a esponja e fazer aquela limpeza a seco de passa esponja, espreme, para conseguir limpar. Dava muito trabalho e demandava muito tempo. Então, considerados todos esses aspectos que eu comentei com você, você vai ver aquele que melhor te atende, que melhor atende a sua realidade e, obviamente, aquele que cabe no seu bolso. Porque o valor do torno, ele é bem variável de empresa para empresa. E então, cabe a você avaliar qual é o torno que se adequa às suas condições de compra, ao seu conforto, a sua forma de tornear, e esse com certeza vai ser o melhor torno para você utilizar e para você investir e curtir muito, porque tornear, gente, é encantador. Eu, às vezes, sento no torno só pelo prazer de ver aquele disco girar e levantar a peça, às vezes para curtir mesmo. Eu acho que das coisas na cerâmica, se a gente tiver que elencar 5, assim, com certeza tornear, para mim, está entre uma delas. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha respondido a sua pergunta e que agora você consiga investir no seu torno e ser muito feliz. Fazer bastante peça linda. Boa semana para você. Se você gostou, dá seu like aqui e compartilha para que esse vídeo seja útil para outras pessoas também que estão na dúvida sobre qual torno comprar, em qual torno investir.